Vamos lá, nesse vídeo a gente vai entender a grande relevância que tem nessa aba. Se eu disse que a primeira aba era a aba mais importante da planilha, do sistema, porque ela organizava a tua seção de estudos, essa aba não fica atrás. Ela conseguiu, eu consegui produzir nessa aba uma quantidade gigantesca de análises comprimidas num só lugar. Então você vai entender o que é que tudo isso aqui significa. Bem, nessa aba, gente, nós temos três análises. Análise 1, né, é uma análise da disciplina específica que você escolhe aqui nesse filtro. A análise 2 é uma análise do grupo de disciplinas que você escolhe nesse filtro aqui. Ó. Isso é um filtrozinho que você vai escolhendo, muda todos esses percentuais, muda essa relação de disciplinas e muda essa análise. Essa análise aqui é ouro para você, você vai entender por quê. Tá? Então, a análise 2 tem esse filtro, seleciona o grupo de disciplinas e faz uma análise sobre eles. E também sobre as relevâncias dos assuntos que estão dentro desse grupo de disciplinas selecionados aqui nesse filtro. Tá bom? E essa análise 3 é um presente para você. Nessa análise 3, a gente vai entender, com base no histórico de resolução de questões que você trouxe para o sistema margem de aprovação, como é que seria a sua aprovação ou possível reprovação em todos os últimos 15 concursos mais relevantes da área fiscal, de 2018 a 2022. Você faz Alagoas 2019, você faz Alagoas 2021, você vai selecionando e ele vai mostrando aqui notas de corte, desempenho, seu desempenho no concurso, porque a gente tem os seus percentuais de acertos aqui, estão todos registrados, então a gente sabe como seria o seu perfil de acertos. E a gente sabe o que fez com que o teu perfil de acertos fosse baixo e o que fez com que o teu status fosse, em vez de aprovado, não competitivo. Nesse exemplo aqui, ó, você faz Rio Grande do Sul, a gente faz essa análise com esses dados. Então vamos lá começar primeiro por aqui na análise 1, depois a gente vai chegar na análise 3, que é o top, né, o ponto principal dessa análise aqui. Análise 1, ele vai analisar a disciplina, tá? Você vem aqui, escolhe uma disciplina legal para analisar, contabilidade geral, que é sempre uma disciplina muito importante. Vamos lá. Aqui é o total de assuntos dessa disciplina. Em contabilidade geral, o teu guia selecionou 64 assuntos. Tem muito mais assuntos em contabilidade geral, mas esse guia específico que eu trouxe para cá, ele possui 64 assuntos, tá bom? Desses 64 assuntos, trazendo o meu histórico de resoluções, o sistema identificou que tem 10 assuntos que estão totalmente zerados. Alguns assuntos têm pouquíssimas questões resolvidas. Tem muito assunto que só tem uma questãozinha resolvida. Às vezes o assunto pediu para você fazer 80 questões, você só fez uma, mas ele não aparece aqui. Tá? Aqui são os assuntos que estão totalmente zerados. São exatamente 10. Nessa coluna aqui, você vê a margem de aprovação. O que é a margem de aprovação, gente? A margem de aprovação, ela olha para esses assuntos zerados e diz assim, ó, esses 10 assuntos zerados, eles estão pegando a tua média e estão jogando lá para o chão. Porque quando você tem uma média e quando você começa a contabilizar assuntos que você tirou zero, e a gente lembra da escola como é que era, né? O assunto que você tira zero, ele joga a sua média lá para baixo. Mas aí você vai dizer assim, não, mas eu não tirei zero nesses assuntos, não. Eu só não fiz ainda, mas se eu fizer, eu garanto que eu faço acima de 80%. Não importa. Não importa porque o sistema não tem como diferenciar isso. E veja só, se você trouxe um histórico de questões para cá, digamos, de 6 meses, e nesses 6 meses não deu tempo de você estudar esses 10 assuntos, é muito provável que você não tire um percentual de acertos muito grande. É provável que você não tire, porque já faz um bom tempo que você não mexe, faz pelo menos 6 meses. Imagina passar 6 meses sem mexer num determinado assunto. Né? Imagina passar mais, se você traz um histórico de 8 meses. Então a planilha entende que se você fizer isso aqui, você vai tirar zero. Né? Essa é a tua média. E isso daí é interessante porque te força a vir aqui e preencher com algum desempenho esses 10 assuntos para que eles não fiquem zerados. Tá? E o que seria a margem de aprovação? Gente, a margem de aprovação é o percentual que você tem que tirar nesses 10 assuntos zerados para fazer com que a tua média geral, o teu desempenho, esteja na nota de corte da área fiscal. Poxa, mas qual é a média da nota de corte da área fiscal? A gente tem o registro de 15 editais da área fiscal aqui, ó. 15 editais. Nós temos uma base de dados gigantesca com dados sobre os últimos 15 editais mais relevantes da área fiscal.
Essa base de dados calculou a nota de corte, ela tem a nota de corte de cada um desses concursos, né? Se você quiser auditar esses cálculos, você vem e faz os cálculos. Eu não recomendo, porque são milhares de cálculos aqui, mas você pode selecionar um concurso em específico e conferir isso daqui, ó. Unidade Federativa Alagoas, ano 2001, órgão Cefaz Alagoas, esfera estadual, banca CESP, e aqui estão as disciplinas, os assuntos. Esse aqui é só uma referência técnica para a planilha fazer uma relação tanto dessa tabela com essa de registro de questões, né? Aqui estão os assuntos e aqui estão os números. Ó. Os números estão aqui. Pontos, peso, acertos. Esses aqui são os seus acertos que a gente traz dado histórico, vai poluir, vai povoar a base de dados e vai povoar também essa base de editais aqui. Então a gente sabe tanto quanto foi a nota de corte, como sabemos qual é o teu percentual de acertos em cada um dos assuntos que caíram nesses editais. Ok? Então a gente faz uma média para saber qual é a média da nota de corte. E qual é o interesse? O interesse é que você consiga fazer com que cada uma dessas disciplinas que você vai selecionar aqui esteja pelo menos no nível mínimo da nota de corte média. Se elas não estiverem no nível mínimo da nota de corte média, porque tem muitos assuntos zerados, olha aqui essa disciplina, Direito Constitucional, né? 117 assuntos e eu não fiz, nesse histórico que eu trouxe para cá, 71 assuntos. Você imagina você ter uma disciplina com 117 assuntos, com 71 assuntos zerados? De duas, uma. Ou eu simplesmente achei que era muito fácil e não fui lá e fiz e dei preferência para outros assuntos, ou eu realmente não estudei, eu realmente não sei nada sobre esses assuntos e se eu fizer uma prova eu vou tirar uma nota muito baixa. De forma que a minha média aparente está 85,45%, mas a minha média real, meu desempenho real, está 48,91%. Qual é a diferença entre esses dois desempenhos? O primeiro é o desempenho aparente. Ele não considera os assuntos zerados. Ele está considerando apenas os assuntos que eu resolvi. Veja, se eu tenho 71 assuntos zerados, então veja que eu fiz mais ou menos 46 assuntos. Em 46 assuntos, eu consegui ter algum desempenho. E nesses 46 assuntos, então, realmente eu tenho uma média de 84,45%. Mas aí, no momento que eu jogar todos esses 71 assuntos zerados para dentro da minha média, eles vão fazer com que essa média de 84,45 caia para 48,91. Então é esse desempenho aqui que considera os assuntos zerados que eu vou precisar elevar até a nota de corte. E como é que eu elevo? Começando a responder questões sobre esses assuntos zerados. Com qual perfil de acertos? Com o perfil de acertos da margem de aprovação. Então veja, se eu conseguir tirar 72, mantendo todos os outros assuntos que eu já estudei nos seus mesmos patamares de acertos, mantendo todo o mesmo nível de acertos que em média é 84,45. Nos outros assuntos que eu já estudei, e começar a estudar esses assuntos zerados, esses 71 assuntos, com esse perfil de acertos, apenas 72,91%, eu vou ter uma média geral exatamente igual à nota de corte, ou acima dela, se eu ficar um pouquinho acima de 72,91, tipo em 73, 74, 75, em cada um desses 71 assuntos zerados. Então você vê que todos esses índices estão ligados um ao outro, eles fazem sentido dentro de um caminho que você precisa trilhar para eliminar assuntos zerados, para fazer o edital girar integralmente antes da sua prova e poder chegar lá com todos os assuntos afiados. Né? É uma forma, e é justamente por causa disso que o nome do sistema é margem de aprovação, porque a ideia do sistema é retirar todos os buracos da tua preparação e fazer com que você sente na cadeira da prova não completamente preparado, porque isso é impossível, mas com total domínio de tudo que vai cair na prova, sem ter nenhum assunto zerado e com a condição de ficar acima da nota de corte, que é o que garante a sua aprovação. Certo? Esse é o primeiro card, a primeira análise. Vamos para a segunda análise agora. Gente, na segunda análise, ó, você seleciona o grupo de disciplinas. Eu agrupei as disciplinas em grupos de relevância. O que isso significa? Você sabe que algumas disciplinas, quando sai o edital, sai também o número, a maioria dos concursos acaba dizendo o número de questões que vai haver em cada disciplina. Então, veja só, você sabe que na sua prova vão haver 200 pontos, certo? E o edital disse que vão cair 40 questões de direito tributário, um exagero, né? Vai cair 40 questões de direito tributário,
E essas 40 questões de direito tributário têm peso 3. Então, você 120 pontos de um total de 200. Isso equivale a 60% da sua prova. Então, veja só com que nível de profundidade você tem que estudar direito tributário nessa prova, o máximo possível, porque 60% da sua prova, 120 pontos dos 200 pontos, vão ser só de direito tributário. Você tem que dominar direito tributário, tem que conhecer todas as jurisprudências, tem que conhecer, em nível de especialista, todos os aspectos doutrinários abordados pela banca nos últimos anos, as pegadinhas já tem que estar ali na ponta da língua, você tem que conhecer muito bem aquilo ali. Então, essas disciplinas, elas precisam ser mais ou menos estudadas de acordo com a porção na prova, ou com a porção no edital, como foi chamado aqui no margem de aprovação. A porção do edital aqui do grupo G1 é o grupo de disciplinas cuja porção do edital equivale a mais que 10%. No grupo G2, são aquelas disciplinas que vão ser responsáveis por mais que 5% da prova. No grupo G3, são aquelas disciplinas que vão ser responsáveis por mais que 3% da prova, cada disciplina individualmente, tá? E no grupo G4 é o último grupo, é aqueles que estão entre 0 e 3%. A menos que 3, mas mais que 0. Vai ter alguma relevância, mas é menos do que 3% por disciplina na prova. Então aqui é o grupo de disciplinas. Ó. Note que nessa análise, quando você clica aqui no G1, aqui aparece G1. Quando você clica no G2, aqui aparece G2. E ele mostra o seu desempenho dentro desse grupo. Ó. Vamos olhar aqui como é que está o desempenho no G1. Tá bom, 80,07 na verdade não está bom, mas também não está ruim. Agora olha como é que está o desempenho nos outros grupos, ó, 52%. Aqui provavelmente está com desempenho baixo, porque tem muitos assuntos zerados, tá? Olha como é que está no G3, 39%. Aqui está crítico, né? Está crítico aqui, porque tem português, tem direito constitucional, que são matérias relevantes, né? Legislação penal e processual penal também, junto com direito penal. Direito penal nem tanto, mas legislação penal geralmente é uma legislação que as pessoas vão para a prova sem terem lido tanto, escorregam muito em muita casca de banana, enfim. São coisas chatinhas e difíceis de estudar que geralmente a gente deixa para lá. E aí, por causa disso, o sistema entende que o desempenho está muito baixo porque tem muitos assuntos zerados, tá? E olha como é que está no G4. G4 também está muito baixo, 33,69. É o direito civil, é aqueles assuntos enormes e chatos que a gente deixa para lá, direito empresarial do mesmo jeito, economia, que é muito difícil, enfim. E aí você vai escolher o grupo de disciplinas que você precisa. Se aqui nessa parte, na seção de estudos, você conseguia selecionar a disciplina olhando os pontos a alcançar, aqui você tinha auditoria privada, escolhia a auditoria privada porque faltava alcançar 540 pontos, só em 18 assuntos. E isso era melhor do que estudar contabilidade geral, porque contabilidade geral tinha mais assuntos, 24, e menos pontos. Né? Claro que quando você começar a resolver muita questão de auditoria privada, esses pontos a alcançar vão começar a diminuir. E esses assuntos vão começar a diminuir também, mas os pontos vão cair vertiginosamente numa velocidade muito maior do que o número de assuntos. Né? E isso vai fazer com que a auditoria já deixe de ser tão interessante assim e talvez contabilidade geral assuma a dianteira e passe a ser mais importante do que ela. É assim que ela vai dinamicamente equilibrando o teu estudo. Mas veja, se aqui no painel de seção de estudos você conseguia escolher fazendo essa análise de pontos a alcançar, aqui também você escolhe não a disciplina, mas o grupo que você quer focar. Nesse caso, seria interessante, muito interessante, focar no grupo G4. Por quê? Porque são grupos que são geralmente esquecidos, deixados para lá. A gente começa o pós-edital dando todo o gás no G1 e no G2. G2 tem português, tem estatística, aliás, G2 tem direito administrativo, estatística, até o G3 também. Ó, tem direito constitucional, tem português, é fácil de dar atenção para esses assuntos aqui. E a gente começa o pós-edital correndo para estudar esses assuntos. Quando chega no G4, deixa para as últimas semanas, aí tem que misturar direito civil, direito empresarial, matemática financeira e economia com revisões das outras disciplinas, o que não é legal e não é interessante. E numa prova que tem mínimos, isso é fundamental para te reprovar. Na verdade, às vezes acaba sendo o grande motivo de uma reprovação. Tá? Então, com um percentual tão baixo, talvez fosse interessante começar dando uma prioridade relativa para isso aqui. Então você veja que esses números de desempenho e o grupo de disciplinas aqui te ajuda a escolher não só a disciplina específica, mas o grupo que você quer focar com mais atenção.
Feito isso, gente, a gente também pode escolher aqui, ó, o assunto por relevâncias. E é aqui que eu quero explicar a importância enorme desse card aqui para um pós-edital. Essa é o lugar onde você vai escolher quais são as escolhas difíceis que você precisa fazer nos últimos meses e nas últimas semanas de um pós-edital. Por quê? Vamos entender o seguinte. Esses assuntos eles estão divididos em 5 classes. Classe R1, classe R2, classe R3, classe R4, classe R5. Como é que eu dividi essas classes? Primeiro, eu peguei o número de questões que o guia atribuiu para que você resolvesse ao longo de todo o teu pós-edital, e eu dividi pelo número de assuntos. Então, se o guia atribuiu 9.000 questões para 900 assuntos, a média de questões por assuntos é 10. Você tem 10 questões para resolver, em média, por cada assunto. 9.000 questões para 900 assuntos, certo? Pronto. Os assuntos que têm o dobro do número da média são os assuntos de classe R1, são os assuntos de relevância 1, de primeira relevância. São todos os assuntos que têm mais que 20 questões, mais que o dobro da média. Os assuntos que estão entre a média e o dobro, ou seja, aqueles que nesse exemplo estariam entre 10 e 20 questões, são os assuntos da classe R2. Os assuntos da classe R3 são os assuntos que estão entre a metade da média e a média. Os assuntos de classe R4 são os assuntos que receberam de 1 a 5 questões, distribuídas em cada assunto. E os assuntos, gente, que receberam apenas uma questão, que são os assuntos que têm menos pontos, porque se só tem uma questão, só tem um ponto. Se tiver peso 2, vai ter 2 pontos. Se tiver peso 3, vai ter 3 pontos. Mas ainda é muito pouco para você atribuir pontos a um assunto. Um assunto que só te produz um ponto é um assunto que pode ser deixado para lá. É um assunto que você pode deixar de estudar. É um assunto que na correria da reta final você jamais vai abrir uma videoaula sobre ele, jamais vai pegar o PDF, faz ele, se você quer fazer, faz ele, mesmo que você erre em escala, não tem problema. Faz para você guardar na memória o erro e vai para a prova com esse nível de estudo nesses assuntos, porque eles pontuam um pouco e eles caem muito pouco também. Quer ver? A prova é essa, olha. Aqui no grupo G1, vamos lá selecionar o grupo G1. Olha só a discrepância desses dados. Ó. Olha o tamanho desse gráfico e olha o tamanho minúsculo desses aqui. Por que isso acontece? Aqui no grupo G1, que são o grupo dessas 4 disciplinas, você vai ter 48 assuntos classificados como R1, né, do total de 109 assuntos. No teu guia de estudos inteiro, 109 assuntos receberam mais que o dobro da média de questões. Mas aqui no grupo G1 só tem praticamente a metade, né, 48 assuntos. Agora, vamos lá. Esses 48 assuntos, gente, equivalem a 31% dos pontos, são quase 3.000 pontos. Em comparação, quando você vem aqui para o outro extremo, para o R5, que são os assuntos que receberam só uma questão, esses são 16 assuntos só, mas eles equivalem a 27 pontos. Olha 27 pontos em relação a 3.000 pontos. É 0,3%. É 100 vezes menos importante estudar esses 16 assuntos do que estudar esses 48 assuntos. E aí você vai fazendo essa análise. Ó. Olha o grupo R5 de novo. Ele só é responsável por 1,1% de todos os pontos. Esse 1,1% não é do grupo, não, é de todos os pontos. Você vem aqui para o G3, de novo ele fica muito pequeno, 0,8%. Você vem para o G4, de novo muito pequeno, 0,7%. Vamos somar 0,7 com esse 0,8 dá 1,5, né? 1,5 com 1,1 dá 2,6, 2,6 com 0,3, 2,9. Gente, menos de 3% dos pontos em 231 assuntos. Aqui é 16 de 231, aqui é 75, é gigante, 75 de 231, aqui é 73 de 231 e aqui é 67. Somando isso tudo, dá os 231 assuntos e eles equivalem a 2,9% dos pontos. Então, se você tiver aqui, ó, nesse momento, nessa sessão de estudos, escolhendo direito civil, por exemplo. Direito civil é um desafio enorme para esse perfil de estudos aqui, que foi o meu perfil. Esse meu perfil aqui foi o perfil da Cefa Pará, tá? Foi de janeiro ao fim de março. Foram 3 meses de estudo que eu importei para cá para analisar como foi meu pós-edital. Seria um desafio gigantesco estudar 84 assuntos. Mas veja só, esses 84 assuntos é um assunto do grupo R1, 3 do R2, 9 do R3, 43 do R4 e 28 do R5.
Pelo que a gente viu, todos os assuntos do R5, ó, se olhou aqui, todos os assuntos do R5, esses 231 assuntos, equivaliam só a 3% da nota do teu edital, da nota da tua prova. Então dá para deixar para lá todos os assuntos do R5. Se você deixar para lá todos eles, na hora que você tiver tempo, claro, você vai estudar, mas se você não tem tempo e precisa fazer escolhas difíceis, dá para deixar para lá todos os assuntos do grupo R5. Você já economizaria 28 assuntos que você não precisaria estudar, não precisaria abrir PDF, não precisaria abrir videoaula, não precisaria fazer dezenas e dezenas de questões sobre eles, adicionando questões, porque às vezes a gente pega um guia, não fica satisfeito e ainda fica criando cadernos pequenos para adicionar mais questões daqueles assuntos. Enfim, não precisaria estudar. Talvez o R4 e o resto. Se não, numa escolha difícil, ó, você até poderia deixar o R4 para lá, porque o R4 também tem mais ou menos alguma importância, mas não é tão grande assim. Não é tão grande. Você vem para o G1, ele está com 1,2% dos pontos. Você vem para o G2, ele sobe 2,7, já dá 3,9. Sobe também aqui 2,5, 3,9 com 2,5 dá 6,4, não é isso? 6,4. E 6,4 com mais 2,6 dá 8, 9%. Ele equivale a 9% da tua prova. 9% dos teus pontos. Só que o que você vai deixar para lá não é 9% de toda a prova, porque você não vai eliminar do teu estudo todo o grupo R4. Você vai eliminar do grupo, do teu estudo, o grupo R4 de um assunto só, de uma disciplina só. Ou seja, um concurso com 15 disciplinas, você vai eliminar 1/15 dos assuntos do grupo R4. Então você vai eliminar 1/15 de 9%. Né? Então você vai eliminar, o que você perderia aqui na tua prova seria 1%. Então não é emergência, você poderia, em direito civil pelo menos, eliminar o que falta de R4, eliminar o que falta de R5, ó, e concentrar teu estudo em só 13 assuntos. 13 assuntos você encontraria uma grande parte desses 261 pontos aqui. Então você vê que essa análise aqui, casada com essa do diagnóstico, torna o teu estudo muito interessante. Tá? Aqui nós temos uns botõezinhos, ó, se você não entendeu, se você quiser lembrar direitinho, ele explica direito o que são as classes de relevância e o que são os grupos e como eles estão distribuídos no sistema margem de aprovação. Aqui rapidinho, para terminar o vídeo, porque ele ficou muito longo, você tem as análises, né? Análise 1, disciplina. Análise 2, grupo de disciplina e relevâncias dos assuntos dentro dos grupos de disciplina. E a análise 3, gente, é uma análise dos concursos que ocorreram entre 2018 e 2022. Essa análise aqui não é baseada em opinião, não é baseada na experiência de nenhum consultor, de nenhum auditor, isso aqui é baseado em dados. Eu já mostrei para você, nós temos uma base de dados enorme aqui em editais, dizendo todos os dados de nota de corte, de assuntos que caíram, qual foi o peso, qual foram os pontos que esses assuntos tiveram na prova. Eu passei semanas pesquisando tudo isso dentro de cada um dos editais, abri insistentemente, exaustivamente, cada um desses 15 editais, rastreei toda a prova, depois comparei com o que o TEC Concursos classifica, porque às vezes a prova diz que um determinado assunto, o edital diz que vai cair em direito penal, mas lá no TEC Concursos está classificado como legislação penal e processual penal. Né? Então, às vezes ele diz que vai cair em direito civil, mas lá no TEC Concurso está classificado como legislação civil e processual civil. Então, até isso eu fiz, depois de pesquisar dentro dos editais e conhecer as pontuações, eu olhei para a prova, vi como a prova caiu na classificação do TEC Concursos, para que tudo ficasse alinhado dentro da mesma classificação. De forma que os pontos que estão aqui nessa base de dados, editais, área fiscal, foram comparados com o seu desempenho e a gente calculou também quais foram os assuntos que você não fez e ficaram zerados, qual é a margem de aprovação desses assuntos zerados, ou seja, o que é o percentual que você precisa tirar nesses assuntos zerados para elevar o teu desempenho real, teu desempenho no concurso, até a nota de corte, que aqui nesse concurso em específico seria 83%. Então, gente, e no final a gente ainda diz o status, né? Se foi não competitivo, foi porque você fez com que o seu desempenho ficasse abaixo da nota de corte. Se ele é aprovado, é porque o teu desempenho ficou acima da nota de corte. Né? Ela não é ela não é uma análise
que tem a pretensão de dizer que você realmente seria aprovado, porque o desempenho que você trouxe aqui no teu histórico tem concursos da FGV, tem questões de FCC, tem questões de CESP, tem questões de bancas menores, e isso não é suficiente para dizer se você seria aprovado ou não. Então nós não queremos criar um falso positivo, mas nós sabemos que não há como ter um falso negativo aqui. Por exemplo, se o concurso está dizendo que você está não competitivo, é porque você seguramente precisa melhorar nesses pontos. Então você não vai se enganar a respeito do que você precisa melhorar. Isso é uma certeza. Então, saber onde você precisa melhorar para ter passado nesse concurso ou para passar num concurso futuro que vá ter um perfil parecido com esses é um indicador interessante para organizar o teu estudo a partir de agora. E responde aquela pergunta que a gente sempre vê no perfil dos coaches: será que se eu estudar vai dar tempo? Será que eu vou estar competitivo? Pronto, você pode fazer essa análise agora. Se você tem um concurso que daqui a 3 meses vai estourar e você quer saber se está competitivo a partir de hoje, olha aqui. Se você quer saber o que você precisa fazer para estar competitivo daqui a 3 meses, quando esse edital cair de bandeja nas tuas mãos, vem para essa análise aqui, vem para esse card e usa ele como padrão para avaliação do teu processo de estudos. Pronto, esse é a análise geral que nós fazemos sobre essa aba, que é fundamental e que casa especificamente com essa daqui, que é a seção de estudos, que é onde você escolhe as disciplinas e os assuntos a estudar de acordo com pontos, de acordo com o percentual de acertos e o teu desempenho de forma geral.